Ser assertivo é a capacidade de se comunicar de maneira clara, objetiva e transparente, sem delongas. Mas, como você, recém-formado, pode fazer isso em um processo seletivo para garantir uma boa entrevista? Vem comigo que eu vou te dar 5 dicas para você conseguir ser assertivo em processos seletivos. Olá pessoal, eu sou a Marisa Ayub, psicóloga especialista em carreiras e criadora do método Ayub para vocês recém-formados. A assertividade é um ponto muito valorizado pelas recrutadoras e elas gostam muito quando um candidato se mostra assertivo em suas respostas. Então, por isso, eu vou te mostrar, te dar 5 dicas para você ser mais assertivo nos seus processos seletivos. Vamos ver como? Primeira dica, atitude. Ter atitude nada mais é do que saber se portar em diferentes situações. Algumas pessoas pensam muito na hora de agir e não sabem como fazer. A ação é fundamental, pois ela nos ensina e ainda por cima gera resultados. Vamos aos exemplos? Na hora da sua entrevista, a recrutadora te pergunta: em um trabalho do seu grupo na faculdade, você já assumiu responsabilidades sobre alguma função que não era sua? E você poderá responder: sim, uma vez eu tive que ajudar os meus colegas de turma a fazer uma apresentação em PowerPoint, para que o nosso trabalho ficasse mais fácil de ser entendido. Sendo que esta responsabilidade não era minha, pois eu já tinha feito todo o texto de apresentação. Você, assim, vai demonstrar para a recrutadora que tem atitude e que não ficou, na verdade, esperando o grupo se redirecionar. Essa é uma dica muito boa, gente. Ser assertivo e ter atitude é muito importante em processos seletivos, tá? Segunda dica, previsibilidade. Outra dica importante é você ser previsível. Ser previsível é um comportamento da pessoa que age de forma esperada. Suas considerações são sempre previsíveis. E você deve me perguntar assim: poxa, Marisa, ser previsível, por que isso é bom? Isso é bom, ser previsível é bom, porque gera confiança nas pessoas, gente. Os comportamentos instáveis sempre causam problemas. Então vamos lá no exemplo. Um exemplo de uma pessoa previsível é aquela que quando acontece alguma coisa, você já sabe como ela vai reagir. Então, previsibilidade é aquela ação que você, já conhecendo o outro, sabe como ele vai se comportar. Então, a previsibilidade gera confiança, por isso ela é tão importante, tá bom? Terceira dica, não minta, A pior coisa que tem no processo seletivo é quando você vai entrevistar um candidato, isso acontece muitas vezes, gente, por isso que eu tô falando isso, e você percebe que ele tá mentindo. Por mais difícil que seja ser contratado por uma empresa, não mente não na sua entrevista, Aí, nós, entrevistadores, temos técnicas para saber que você tá mentindo. Além do que, isso não é nada assertivo, As mentiras são sinal de fraqueza e mais cedo ou mais tarde elas acabam sendo descobertas. Então, vou te dar um exemplo para você poder entender melhor. Quando a recrutadora te perguntar alguma coisa que você não tem ideia de como irá responder, você pode dizer para ela que, infelizmente, naquele assunto, você não tem conhecimento. Ao invés de você, claro, ficar tentando inventar alguma coisa para ela. Não pinta, preste atenção, preste bastante atenção nessa dica. A honestidade é muito importante em processos seletivos, é a transparência, a clareza. Quarta dica, motivação. Sempre tente se manter motivado, gente. A motivação te ajuda a enfrentar as adversidades das entrevistas. Quer ver um exemplo? Estando motivado, você terá maior poder de convencimento e conseguirá ter mais assertividade também nos processos seletivos. Como é que você consegue se motivar? Na verdade, a gente se automotiva, São pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia que vão nos alegrando, vão nos deixando mais motivados, nós vamos então, a partir daí, querendo ter mais desafios e enfrentando mais desafios com mais naturalidade. Por quê? Porque a gente está motivado. Então, essa motivação, a gente tem que, todo dia, estar pensando em alguma coisa que nos faz feliz. Para quê? Para poder gerar essa motivação. E principalmente quando você for para um processo seletivo também, tá bom? Quinta dica, desculpas. Tem coisa pior do que você perguntar uma coisa para uma pessoa, ela além de não saber responder, ainda fica te inventando desculpas?
Existem pessoas que sempre dão desculpa para as falhas delas, gente. E ficam dando voltas ao invés de ir direto a assumir os erros delas. Isso só demonstra desacerto, gera desconfiança e é a pior coisa que pode ocorrer em processos seletivos. Vamos ver? Quando você for questionado sobre alguma situação em uma entrevista e que você não tenha como responder, não inventa desculpa não. Simplesmente fale a verdade. Assim você vai mostrar para a recrutadora que você tem maturidade para trabalhar na empresa dela. Maturidade para trabalhar é o ponto principal, né, quando você vai fazer um processo seletivo. Então não fique inventando desculpa não, tá bom? Conclusão. É importante, então, que você saiba que para ser mais assertivo nos seus processos seletivos, você precisará utilizar as minhas dicas para que possa concorrer mais seguro à sua vaga de emprego na empresa. Agindo dessa forma, você terá mais chances de conquistar o seu primeiro emprego. Eu tenho certeza, gente, que essas dicas são muito importantes e que com elas você conseguirá se sair muito melhor na sua entrevista na busca pelo primeiro emprego. E aí, conta pra mim como é que está sendo utilizar as minhas dicas. Assim eu consigo te ajudar ainda mais, te dando outras dicas mais interessantes também. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Essas foram as minhas dicas de hoje. Se você está gostando, lembre-se de compartilhar, ok? Coloca lá, ativa lá o sininho para você conseguir receber as nossas mensagens. Dá um like e coloque seus comentários no canal, tá bom? Obrigada, pessoal. Um abraço.